Olá, olá, tudo bem? Meu nome é Alexander Augusto e eu estou aqui para resolver uma questão com vocês sobre licitações. Essa questão ela está lá no nosso caderno de questões e ela foi cobrada em 2017 pela Fundação Carlos Chagas numa prova do TRE de São Paulo. O cargo é de técnico judiciário. Veja, uma questão pesada aqui para técnico. Bom, lá diz assim: determinada administração pública realizou uma licitação com base na Lei 8666 sobre a modalidade de concorrência para a contratação de serviços de avaliação de seu patrimônio imobiliário. Finda a fase de julgamento e declarado o vencedor, acabou a fase de julgamento, declarou o vencedor. E aí a questão traz para a gente 5 opções e a gente vai escolher a opção correta. Olha só. Letra A. Cabe à autoridade competente homologar o resultado e adjudicar o objeto ao vencedor, que tem direito subjetivo à contratação no prazo de 30 dias contados do resultado do certame. Você marca certo ou errado? A letra B diz assim: sucede-se a fase de homologação da licitação e a adjudicação do objeto ao vencedor, embora este não tenha direito subjetivo para exigir da administração a prática desses atos. Letra C. Cabe à administração pública a divulgação do resultado, contra cuja decisão não caberá mais recurso por parte dos licitantes, tendo em vista que se trata de decisão de mérito. Letra D fala assim: sucede-se a fase de habilitação, cabendo à administração analisar a documentação de todos os licitantes para verificação do atendimento dos requisitos de participação, em especial no que se refere à capacitação técnica. E a letra E: abre-se prazo para impugnação, sendo que aqueles com diferença igual ou menor a 10% em relação à melhor proposta seguem a fase de habilitação. E agora, qual dessas alternativas será que está correta? Bom, deixa eu te mostrar aqui. A propósito, se você tem alguma dificuldade na Lei 8666, olha o nosso curso completo lá no site alexanderaugusto.com.br. Lá você vai encontrar o curso de licitações, curso de contratos administrativos sobre a 8666 e o de pregão, material completo, tá? Olha só. Quando a gente fala da Lei 8666, visualize o seguinte, ó, Lei 8666. Aquilo que a gente chama de licitação é, na verdade, a fase externa do procedimento licitatório, ó. Fase externa. Essa fase externa, ela é composta de 5 etapas. Número 1, número 2, número 3, número 4 e número 5. A primeira delas é a publicidade. O que é a publicidade? A publicidade, simplificando, é o que dá início à fase externa. Geralmente, vou até colocar aqui, geralmente é o edital, tá? Mas naquela modalidade convite, você não tem um edital, você tem uma carta convite. Carta convite. Carta convite. Ou há casos que a lei exige uma audiência pública. Então fique atento a isso, tá? A prova pode exigir informações sobre qualquer um deles. Muito bem. Lá na 8666, passada essa primeira etapa, eu vou então pular para a segunda etapa. Na 8666, a etapa seguinte envolve a análise dos documentos. Eu chamo esses documentos de fase de habilitação. E aí não importa a banca da sua prova, FCC, CESP, ESAF, Fundação Getúlio Vargas, não importa. Ela vai te exigir conhecimentos aqui, tanto da sequência como também das nomenclaturas. A habilitação, eu falo para o pessoal lembrar da CNH, né? Lembra da sua habilitação. A habilitação não é um documento? Então essa aqui é a fase na qual eu examino os documentos. Aí a lei fala qualificação jurídica, técnica, econômica, fiscal, relativa a trabalho de menor. A lei traz uma série de requisitos aqui para esses documentos. E aí você já pode verificar que uma das alternativas lá já está errada. Porque ela diz assim, diz aqui, divulgação do resultado, não. A letra D falou assim, depois de declarado vencedor, né? Declarado vencedor, sucede-se a fase de habilitação. Não, a fase de habilitação foi a segunda etapa, foi antes de verificar as propostas. Então, a letra D, que eu comentei com vocês, ela já está errada.
Tá bom, mas aí para o negócio ficar bem completinho, deixa eu te mostrar que depois dessa fase da habilitação, será possível aqui, ó, antes de começar a próxima, a interposição de um recurso. Deixa eu colocar recurso. É muito importante você guardar que esse recurso ele tem efeito suspensivo. Efeito suspensivo. Porque, em geral, os recursos lá na 8666, eles não têm efeito suspensivo, mas esse especificamente vai ter. Esse e um outro que eu já vou te mostrar. Efeito suspensivo. Está lá no artigo 109 da lei. Bom, passei da etapa dos documentos, eu vou examinar então as propostas. É o que eu chamo aqui de classificação, e julgamento. A etapa então de classificação e julgamento é aquela na qual eu examino as propostas. Foi aqui então que a banca disse que ele declarou o vencedor. Ele escolheu a melhor proposta. E aí ele utilizou um dos critérios exigidos na lei, um dos tipos de licitação. Você lembra? Tipo de licitação? A questão falou da modalidade. A modalidade é a concorrência. E quais são os tipos? Menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance ou oferta. Bom, aqui eu tenho então, também depois disso, a possibilidade de apresentar um recurso. Olha que interessante. Na 8666, como eu te falei, não tem efeito suspensivo, salvo em dois casos. Olha os dois casos aqui. Esse recurso ele tem efeito suspensivo. Efeito suspensivo. E aí você verifica que eu já vou eliminar uma outra questão aqui, uma outra alternativa, que falou assim, abre-se prazo de impugnação aos listantes. Não é impugnação, é recurso. Impugnação é logo que eu publico aqui o edital. Aí o artigo 41 traz um prazo de impugnação. Aqui é recurso. E aí eu elimino então a letra D e vou eliminar também a letra C, que falou assim, depois de declarado o vencedor, falou lá, cabe à administração divulgação do resultado, contra cuja decisão não caberá mais recurso. Item errado. Muito bem. Aí depois dessa etapa de classificação e julgamento das propostas, a autoridade competente, que é o chefe lá, ele vai fazer aquilo que a lei chama de homologação. 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 Aí você tem que ter o cuidado com o seguinte. Nesse momento, a autoridade, ela pode homologar ou, vai dizer lá o artigo 49 da lei. O artigo 49 vai dizer assim, caso a autoridade ela verifique que está diante de uma ilegalidade, ó, se ele estiver diante de alguma ilegalidade, ele vai fazer uma anulação. Anulação. Se ele estiver diante de razões de conveniência e oportunidade, diz a lei, razões de interesse público, e lá fala assim, desde que supervenientes, ele pode fazer a revogação. Revogação. Está lá no artigo 49. Pois bem, depois, caso seja feita a homologação, depois é feita a adjudicação. Adjudicação, olha lá. Adjudicação. O que é adjudicar? Adjudicar é atribuir o objeto daquela licitação ao listante vencedor. Então, adjudicar, eu disse, atribuir o objeto da licitação ao licitante vencedor. A adjudicação, ela é um ato vinculado. Ato vinculado. A gente fala até de um princípio, que é o princípio da adjudicação compulsória. Aí entenda o seguinte, adjudicar é diferente de contratar. Presta atenção nisso, ó. É diferente de contratação. Porque a administração, ela não é obrigada a contratar. A contratação já seria aqui um ato discricionário. Professor, então eu não entendi. Discricionário. Olha só. A administração fez uma licitação para adquirir esse pincel aqui. E aí, para adquirir esse pincel, ela encontrou naquela licitação um vencedor. E ela diz, olha, parabéns, você ganhou. Homologuei, estou adjudicando a você. Se eu for comprar, eu te chamo. Se eu for comprar. E aí os autores vão falar que enquanto tiver pendente essa adjudicação, a administração não pode abrir uma nova licitação para o mesmo objeto.
Porque para comprar esse pincel, essa caneta, já tem uma empresa que ganhou a licitação. Ok? A adjudicação. Então veja você que nós já eliminamos a letra C, D e E. E a letra A falou assim: fim da fase de julgamento e declarado vencedor. Letra A. Cabe à autoridade homologar o resultado. Ó que legal. Cabe à autoridade homologar o resultado. E adjudicar o objeto ao vencedor. Lindo. Que tem direito subjetivo à contratação no prazo de 30 dias contados do resultado do certame. Ele tem direito subjetivo à contratação? Não. Ele não tem direito subjetivo à contratação. E aí o item, a resposta correta é a letra C, que fala assim: sucede-se à fase de homologação de licitação. Sucede-se à fase de homologação da licitação e adjudicação do objeto ao vencedor do certame, foi o que a gente falou. Mas aí disse assim, ó, letra B. Embora este não tenha direito subjetivo para exigir da administração a prática desses atos. Questão pesada, porque ela está exigindo de você o conhecimento de que é feita a homologação, mas pode o administrador anular ou revogar. Então, essa é a história. Espero que tenha gostado. Nós temos um material completo lá no site sobre licitações para você gabaritar qualquer questão de prova. Ok? alexanderaugusto.com.br. Fique atento lá. E o caderno de questões, estamos indo aí para a nossa quarta edição com 400 questões. E nessa quarta edição eu falo, por exemplo, da Lei 9784 e já indico o artigo correspondente na lei. Eu falo da Lei 8429 e aí para cada questão eu dou a resposta e já falo o artigo correspondente na lei. Licitações, pregão eletrônico, sistema de registro de preço e vários outros assuntos a gente trata lá. Um grande abraço, olha aí, nosso WhatsApp com a lista de transmissão, eu mando várias dicas aí, 61 98116 6252. O meu objetivo é a sua nomeação. Fique bem, fique com Deus e rumo ao sucesso, rumo à posse. Até mais, tchau!